O tema em foco é o vulcanismo. Os vulcões correspondem a uma estrutura supracrustal caracterizada e construída pela efusão e acumulação de material magmático constituído de lavas, cinzas e gases, derramado ou ejetado a partir de um conduto de forma cilíndrica na crosta terrestre, também denominada de chaminé. Os sistemas vulcânicos ocorrem através da interação entre a estenosfera e litosfera, que compreende o sistema de placas tectônicas, e a atmosfera e hidrosfera, que corresponde ao sistema clima. As lavas extravasadas a partir das chaminés dos vulcões fornecem informações úteis sobre o estado físico do material magmático e sobre sua composição química. Dentre as características gerais dos vulcões, tem-se que correspondem a evidências superficiais da liberação do calor interno da Terra, acumulado através do tempo geológico. Essa liberação de calor é essencial na dinâmica de criação e destruição da crosta, formando rochas vulcânicas que se originam da consolidação de lavas e constituem porções significativas da crosta terrestre. Essas lavas representam amostragens reais dos materiais das profundezas da Terra, muito embora parte dos elementos voláteis do magma original, formado pelos gases, seja perdida durante o processo de solidificação. Cerca de 80% dos vulcões terrestres ativos e os fenômenos a eles relacionados ocorrem no ponto em que uma placa tectônica se sobrepõe à outra, que é reabsorvida pelo manto em um processo denominado de subducção. A tabela mostra as principais erupções explosivas e sua frequência temporal. Cerca de 550 vulcões estão ativos no planeta Terra e meia dúzia entram em erupção a qualquer momento. A maioria das erupções é pequena e muitas vezes nem são notificadas pela imprensa, como exemplificada pelo vulcão Stromboli na Itália, cuja magnitude de erupção em 1996 foi pequena, produzindo um volume de produtos vulcânicos de 10.000 a 1 milhão de metros cúbicos e ocorre a uma taxa de frequência de 100 vezes por ano. Além dos vulcões ativos, existem os vulcões adormecidos, ou seja, aqueles que ainda não entraram em erupção em nosso tempo histórico. Por exemplo, em 1991, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção após 600 anos, produzindo uma magnitude de erupção gigantesca, com volume de produtos vulcânicos de 10 a 100 km cúbicos, com a taxa de frequência de vulcanismo de 1 a cada 40 anos. Milhares de outros vulcões estiveram inativos durante nosso tempo histórico e não mostram mais sinais de serem ativos em um futuro próximo. Nesse caso, eles são considerados como vulcões extintos. Desse modo, podemos caracterizar com base nessa tabela que a magnitude dos eventos vulcânicos é altamente variável. Em geral, os depósitos gerados em erupção vulcânica podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Dentre eles, destacam-se as lavas extravasadas através das chaminés dos vulcões. Um segundo produto vulcânico são os gases ou vapores vulcânicos, que contêm cerca de 50 a 80% de vapor d'água, pequenas quantidades de dióxido de carbono, nitrogênio e gases de enxofre, como dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio. Pequenas quantidades de monóxido de carbono, hidrogênio e cloro também estão presentes. Em áreas de vulcanismo recente, a emissão de gases é contínua através das fumarolas ou respiradores vulcânicos, sendo percebida pelo cheiro de ovo podre do gás sulfídrico. Conforme o magma ascende para a superfície, a pressão é reduzida e os gases se expandem. Em magmas máficos de baixa viscosidade, os gases se expandem e escapam facilmente. Já em magmas félsicos, que são altamente viscosos, a expansão é inibida e a pressão do gás aumenta gradualmente, podendo ocasionar uma explosão e produzir materiais piroclásticos, como as cinzas vulcânicas, ou seja, partículas com menos de 2 mm de diâmetro, lápides de 2 a 64, blocos de bombas com mais de 64 mm de diâmetro. Por fim, temos os fragmentos vulcânicos. Como exemplo na fotografia, tem-se o vidro vulcânico, formado através
do resfriamento ultra rápido ou instantâneo do magma quando alcança a superfície terrestre. Iniciando a caracterização dos materiais vulcânicos com as lavas que representam o material rochoso em estado de fusão que extravasa a superfície. Contemporaneamente ao escape dos componentes voláteis do magma, são correspondentes extrusivos de magmas félsicos ou máficos. Originam diversas formas de relevo, resultantes de diferenças na composição química, no teor de gases e na temperatura das lavas. Em síntese, quanto maior o teor de sílica, típico de magmas félsicos, menor a temperatura de resfriamento e cristalização e maior a viscosidade da lava. Já quanto maior a quantidade de voláteis ou gases, maior a probabilidade de ocorrência de erupções violentas. Dentre os tipos de lavas, destacam-se as basálticas, que são as mais comuns nos derrames e possuem as seguintes características, dentre elas a cor escura ou preta, caracterizada pela composição máfica, predominando minerais ferromagnesianos em sua composição. As temperaturas são altas, entre 1000 e 1200 graus Celsius. A viscosidade é baixa devido ao menor teor de sílica, que é baixo entre 45% e 52%, e apresentam uma baixa retenção de gases. E altíssimas velocidades de fluxo, com velocidades comuns da ordem de alguns quilômetros por hora, com fluxo já observado de até 100 km por hora. As distâncias em relação à fonte de erupção são altas, apresentando um maior alcance das lavas na superfície terrestre. E as espessuras são pequenas, tendendo a formar depósitos delgados. De um modo geral, exibem variações na sua morfologia e fluidez no decorrer do processo de consolidação, recebendo diferentes denominações. Assim, essas lavas basálticas altamente fluidas que incidem sobre os continentes podem se espalhar formando grandes acumulações na forma de lençóis delgados, chamados de basaltos de platô, como mostrado no mapa representando o grande platô da Colômbia, onde sucessivos derrames de basaltos empilharam-se para formar um imenso planalto que ocupa uma grande área dos estados de Washington e Oregon, nos Estados Unidos. Dentre as lavas basálticas, tem-se um tipo conhecido como lavas Parro-Roy ou lavas em forma de corda. Esse tipo de lava é formado quando uma lava basáltica fluida em contato com o ar se resfria, formando uma crosta fina, enquanto que o fluxo magmático continua abaixo dela, como mostrado na imagem. Perceba que a parte superficial se resfria, enquanto que o fluxo magmático subsuperficial continua, arrastando e deformando a película rochosa e vítrea superficial, formando dobras justapostas que lembram cordas, daí o nome lava em forma de corda. Esse fluxo subsuperficial produz feições curvadas e retorcidas na película rochosa superficial em processo de solidificação. Esses tipos de lavas são comuns nos vulcões do Havaí. Um segundo tipo de lavas basálticas consiste nas lavas AA ou lava em blocos, ou seja, elas se formam quando o escape dos gases dissolvidos no magma durante a consolidação causa rápido aumento na viscosidade do material mais superficial, como mostrado nas imagens que representam os derrames do Havaí. Geralmente as lavas AA possuem temperaturas mais baixas do que as lavas Parro-Roy. O fluxo desse tipo de lava é mais lento do que as lavas Parro-Roy e, em geral, ele se quebra em blocos irregulares à medida que o fluxo magmático interno continua. A imagem mostra os dois tipos de lavas basálticas. Na parte inferior temos as lavas com feições contorcidas, representando as lavas em corda ou lavas Parro-Roy, e na parte superior temos as lavas AA ou lavas em bloco. De um modo geral, esses dois tipos de lavas podem conviver em um mesmo ambiente, ou seja, em um mesmo derrame basáltico, ao se movimentar através da superfície. As lavas Parro-Roy geralmente estão mais próximas da área fonte, onde a lava é fluida e quente, e quanto mais distante a área fonte, as lavas adquirem características de AA nas porções mais frontais do derrame, onde mostram a camada superficial mais espessa,
por ter ficado mais tempo exposta ao ar. Um terceiro tipo de lavas basálticas são as lavas almofadadas, também conhecido como pilolavas. Compreendem derrames basálticos subaquáticos, que possuem forma de almofadas, como mostrado na imagem, com diâmetros de até 1 metro. De um modo geral, resultam do comportamento plástico do magma basáltico, que em contato com a água fria se esfria instantaneamente e se contrai, criando uma película exterior vítrea que funciona como um isolante térmico, enquanto a parte interna do material rochoso e submetido a um resfriamento mais lento adquire uma granulação mais grossa. A figura mostra afloramentos representativos de lavas tipo almofadas ou pilolavas. O desenho mostra uma especificação de uma lava almofadada, onde a profundidade do derrame é um parâmetro importante, pois a pressão da água deve ser suficientemente alta de modo a permitir que os gases dissolvidos no magma fervam ou se expandam. Esse tipo de magmatismo é um dos constituintes importantes da crosta oceânica em formação, fazendo parte da estratigrafia da crosta ofiolítica. Nesse tipo de material, a presença ou ausência de vesículas na borda dessas estruturas é um bom indicativo da profundidade em que ocorreu um derrame. Desse modo, quanto maior a profundidade da lâmina d'água, maior a pressão hidrostática, isso impede o escape dos gases e inibe a formação de vesículas. Em síntese, quanto maior a profundidade da lâmina d'água, menos vesículas serão encontradas nesse tipo de lava, representativo da condição B. Já em A grande quantidade de vesículas indica uma menor profundidade, consequentemente uma menor pressão hidrostática, possibilitando o escape dos gases e a formação de grandes vesículas. Já as lavas riolíticas e andesíticas apresentam como característica uma cor clara, pois apresentam uma composição félsica rico em minerais como feldespato e quartzo. As temperaturas são baixas, entre 800 e 1000 graus Celsius. A viscosidade é alta em virtude do alto teor de sílica, em geral acima de 66%, e apresentam alta retenção de gases, característico de uma baixa fluidez, movendo-se cerca de 10 vezes mais lento do que as lavas basálticas. Portanto, as distâncias em relação à fonte de erupção é menor, são lavas que têm um menor alcance e apresentam uma resistência ao fluxo, formando depósitos mais espessos. A baixa fluidez geralmente leva ao cúmulo rochoso, que pode alcançar dezenas a centenas de metros de espessura, tornando comuns as explosões violentas. As lavas andesíticas apresentam um conteúdo de sílica intermediário entre os basaltos e os riolitos. Em síntese, quanto aos principais depósitos de produtos vulcânicos, temos as lavas, cujo fenômeno vulcânico associado à erupção magmática fluida e viscosa, representando um material fundido que contém cristais e bolhas de gás. Um segundo produto vulcânico são os materiais piroclásticos, que recebem o nome de tefra. Entendam o termo tefra como qualquer matéria, independente do tamanho, ejetada pelos vulcões, dentre eles as cinzas, lápides, blocos e bombas, que são materiais expelidos pelos vulcões e classificados de acordo com seu diâmetro médio, como mostrado nas diferentes figuras, representativos da erupção explosiva de fragmentos sólidos e semiplásticos ejetados na atmosfera, onde as partículas de tamanho de grão de areia, entre 0,062 e 2 milímetros, e muito finas, menor que 0,062, são característicos das cinzas vulcânicas. Já os materiais entre 2 e 64 milímetros, ejetados em estado sólido ou ainda pastoso, representam os lápides. E os depósitos acima de 64 milímetros, ou seja, fragmento de lava consolidada ou das rochas encaixantes, e massas arredondadas ou alongadas de lava com diâmetros acima de 64 milímetros, ejetados no estado pastoso, compreende os blocos e ou bombas. Esses materiais são ditos piroclásticos, formados através das erupções explosivas e compreendem fragmentos consolidados de rochas e lavas que formam rochas como brechas e tufos. Já os gases são formados através da diversidade das erupções vulcânicas e representam
exalações de vapor d'água, dentre eles dióxido de carbono, gás de nitrogênio, enxofre, carbono, hidrogênio e argônio. Outra característica comum das atividades vulcânicas é a presença de nuvens ardentes. São fenômenos comuns em erupções explosivas com fluxos piroclásticos, representado pela imagem animada, que representam emulsões superaquecidas com fragmentos de rochas e lava. É muito comum nesse contexto a ocorrência de um tipo de rocha exótica conhecida como igníbridos. Já os lahares compreendem o fluxo de lama associado a fenômenos eruptivos ou consequentes. Representam torrentes de alta densidade com fragmentos de rocha e outros materiais que se movimentam por gravidade através dos flancos íngremes dos vulcões. Já as fumarolas e os geysers compreendem a atividade vulcânica terminal ou quiescente. São formadas no final da atividade vulcânica, representando as ejeções intermitentes de água e vapores, exalações de gás, geralmente causando precipitação de minerais, como mostrado na imagem, as precipitações de enxofre associada às atividades vulcânicas. Em síntese, associada às atividades vulcânicas, temos as fumarolas negras, como mostrado na imagem, que correspondem às exalações gasosas do próprio magma que acompanha a atividade vulcânica. Está acompanhado de intensa atividade química e origina precipitados de coloração forte. Elementos químicos importantes são precipitados através das fumarolas, como flúor, enxofre, zinco, cobre, chumbo, arsênio, estanho, molibdênio, urânio, wolframio, prata, mercúrio e ouro, que podem se concentrar em veios hidrotermais na rocha encaixante. Outro fenômeno comum são os geysers, cuja atividade está ligada à interferência do calor do magma com a água do lençol freático, formando jatos intermitentes de água que surgem através das fraturas na crosta. Em geral, estão associados à infiltração contínua da água nas fraturas, superaquecimento da água, expansão do volume e ascensão da coluna de vapor de água aquecida. E os lahares, como mencionado anteriormente, ocorrem devido ao derretimento da neve no cume dos vulcões e por chuvas torrenciais. Geralmente está associado a uma mistura de água com produtos vulcânicos ainda não consolidados, gerando fluxos de lama hiperconcentrados que descem através das encostas dos vulcões e atingem velocidades acima de 100 km por hora.